Os desafios, eles servem para isso, para você amadurecer, para você crescer, para você avançar. O problema é que se você não fizer a leitura certa, você não aprende nada com os desafios que surgem na sua vida. E aí você nunca avança, você nunca cresce. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Beto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? Quem tá de castigo hoje? É o Wesley. Tá no banquinho hoje, o inenarrável. O único que trabalha nessa empresa aqui, gente. Muito forte. Meu Deus do céu, que piada. Muito forte essa É um revelação. prazer inenarrável, gente. Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com os desafios. Bom, Boa. Como você lida com os desafios no seu dia a dia? Muita gente não sabe como lidar com os desafios que surgem, por isso que eu trouxe esse tema hoje para compartilhar com vocês aqui. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Que tipo de desafio você está falando, Cleiton? Então, são vários. Porque olha só que interessante. O que é desafio para você pode não ser para mim, e o que é para mim pode não ser para ele. Então o desafio é algo muito individual. Por isso que às vezes você compartilha alguns desafios que você está passando na vida e as pessoas não entendem. Deixa eu só fazer uma pergunta, por que o livro não está aqui? Para a gente poder já mostrar para o nosso público. E aí, trabalhador? Era a única função do Wesley A hoje. única função que ele tinha hoje é deixar o livro aqui para a gente E aí, divulgar. trabalhador? É só um só, Wesley. Não, esse aí mesmo, aqui pode mesmo. pegar, por favor. Esse Isso. é o livro do Cleiton, sabia? Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado, gente. É que eles esqueceram, eu vou deixar aqui, ó, pra gente divulgar, ó, o poder do Livro recomeço. sensacional, cara. Poder do recomeço. Muito bom. Você Link já leu tá na todo bio. o Malvão? Tô na metade. E você, E Wesley? você, Wesley? Eu já. Já presenteei toda a minha família. Já li Tá o faltando prefácio. muito. Obrigado, Malvão. Obrigado pela força, irmão. Tamo junto. Eu li também. Então, Não, mas eu assisti o webinário do livro. Porque foi você que gravou, né? Se você não tivesse assistido... gente, desconsidera, mas ó, o poder do recomeço, você que precisa recomeçar algo na sua vida. 7 passos para você recomeçar da maneira certa. Link na descrição. Exatamente. E isso vai te ajudar a lidar com os desafios. Então, olha só, o que é desafio para você pode não ser para o outro, por isso que quando você compartilha com alguém alguns desafios que você está passando, as pessoas olham para você e falam assim, mas é só isso? E muitas vezes você fica chateado. Então, olha só, desafio para algumas pessoas é perseguição. Tem pessoas que quando elas começam a serem perseguidas, para elas é um desafio. Elas não sabem lidar com a perseguição. A perseguição ela vem no trabalho, ela pode vir no seu ministério, ela pode vir até mesmo na família. Como assim perseguição, Cleiton? Uma pessoa que tudo que você faz ela fica de olho, tudo que você faz ela fala, fica falando mal de você, você pode considerar como A crítica também é uma crítica. percepção. Então, mas a crítica é interessante. Porque não necessariamente a crítica que você recebe é porque tem alguém te perseguindo. Às vezes é porque a pessoa quer o seu bem. E ela critica para você poder se tornar uma pessoa melhor e você poder crescer e avançar. Então a crítica ela tem a ver com a leitura que a pessoa faz. Sim. Se você é criticado... Ó, gente, isso aqui precisa ficar claro para todo mundo. Uma pessoa que não gosta de você não tem por que ela te criticar. Você não para a sua vida para falar de alguém que não representa nada para você. Que você não tenha nenhum tipo de sentimento por ela. Vamos supor, você passou na rua, você viu alguém e falou assim, nossa, que roupa estranha daquela pessoa. Mas quem é? Não sei. Vi agora, achei estranho e fiquei incomodado. Pode ver, você não faz isso. Você pode fazer um comentário. Nossa, que diferente. E mesmo que você critique a pessoa que você viu, pode ver, depois passa. Então, se tem uma pessoa que fica te criticando, te observando, falando Tipo um de hater. você, é porque essa pessoa ela tem algum sentimento por você. Essa pessoa ela tem algo que você tem que ou ela gostaria de ter, de repente ela gostaria de ser sua amiga, de repente ela gostaria de fazer o que você está fazendo. Uma inveja. Pode ser, mas tem algo que você está fazendo que incomoda essa pessoa a ponto dela criticar você, dela te observar e ela ficar falando de você. Entendeu? Então isso aqui é importante. A gente lida com essas pessoas usando só o silêncio? É só o silêncio que é a arma contra isso? É a melhor arma, é o silêncio. Mas só que o silêncio ele tem uma ligação se você tiver maturidade emocional. Se você souber quem você é, se você tiver identidade, se você souber para onde você está indo, você consegue ficar em silêncio, porque você entende que o que a pessoa está falando não diz respeito a você.
Mas se você não tiver, você se perde. Você para de caminhar para poder ficar discutindo com a pessoa. E para alguns, por isso que isso se torna um desafio. Exemplo, notícias ruins, para algumas pessoas é um desafio. Então, uma notícia inesperada que você recebeu, você fica abalado. Aquilo mexe com você. Mudança de rota ou planejamento. Pessoas metódicas têm uma grande dificuldade com algo que elas planejam e que elas não conseguem seguir depois. Porque teve uma mudança inesperada, porque era para fazer de um jeito e agora vai fazer de outro. Então isso é um desafio para muita gente. E nem todo mundo sabe como lidar com isso. Viver algo novo também é um grande desafio, né, Cleiton? Então, exemplo, o processo do recomeço é viver algo novo. Mas só que é viver algo novo com a experiência do que você já fez. O problema é que a mudança incomoda algumas pessoas. O medo do novo assusta. Por isso que o novo se torna um desafio para muita gente. Ela não sabe como fazer isso. Então, tudo que é novo, tudo que você não sabe, nós temos a tendência a buscar fazer coisas que você já sabe o resultado. Sim. O que é um grande erro. Não, mas é melhor... Tem muita gente que fala assim, ó, não, mas é melhor continuar fazendo isso aqui porque eu já sei como é que vai terminar. Não é uma surpresa, né? Não é uma surpresa. Tem gente que não gosta de surpresa. Já tem gente que tem uma vida dinâmica. A vida dela a todo momento. Por quê? Um pouco do que eu vou falar aqui. Então, essa mudança de rota ou planejamento para alguns é um desafio. Ambientes. Ambientes de pressão. Para alguns é um desafio. Tem pessoas que não sabem lidar com a pressão. Tem pessoas que não sabem o que fazer quando ela é cobrada. Quando tem alguém ali em cima dela. Isso tá ligado com a mentalidade? Também. Dependendo do nível de mentalidade que você tem, você não entende que as maiores oportunidades estão nos ambientes que ninguém quer estar. Entendi. Olha que interessante. As maiores oportunidades estão em ambientes que as pessoas não querem estar. Por quê? Justamente porque poucas pessoas estão ali e a maioria não quer, ali geralmente é onde você tem uma grande chance de se destacar. O problema é que esses ambientes geralmente são ambientes de pressão, são ambientes que têm pessoas difíceis, são ambientes que não é fácil você lidar com eles, mas ali estão as maiores oportunidades. Então, se você tem esse entendimento, você cresce mais rápido. E aproveita as oportunidades. Exatamente. Ô Cleiton, e se eu tenho um funcionário que ele não sabe lidar com um ambiente de pressão? O que eu tenho que fazer? Treinar ele? Então, você tem que treinar, mostrando que ele é capaz, mas a leitura tem que fazer o seguinte: o tempo que eu vou gastar investindo nele, porque tem gente que realmente tem muita dificuldade em lidar com pressão e por mais que você treine, ela não consegue. Tem gente que ela começa a chorar, ela começa a tremer, ela trava, entendeu? Então, essa leitura que você tem que fazer. Existe realmente uma possibilidade dele avançar ou ele vai continuar travado? Porque se ele for continuar travado, exemplo, ou se ele ficar seguro enquanto você está próximo a ele, ok, quando você não estiver. Então, você precisa avaliar. Para você investir no funcionário, você precisa avaliar isso. Você tem que desenvolver as pessoas, mas tem uns que vão te tomar uma demanda maior, um tempo maior. E aí você tem que avaliar se vai valer a pena. Então não é todo mundo que consegue lidar, não é uma coisa que pode aprender. Tem muita gente que não consegue lidar com ambiente de pressão. E não está errado, tá? Isso aqui é importante, não está errado. Uma pessoa que ela não consegue lidar com ambiente de pressão, ela limita o crescimento dela, porque ela só vai até um certo ponto. É uma escalada numa montanha. Quanto mais alto você vai chegando, maior é a pressão que você vai sofrendo. Então, se você não sabe lidar com ambiente de pressão, isso quer dizer que você vai só até um certo ponto na vida. Vai chegar uma hora que você vai até onde você aguentou. Ah, eu não gosto de pressão. Então, se você não gosta de pressão, não tem como fazer coisa relevante. Se você não gosta de pressão, não tem como você chegar a determinados níveis como você sonha. Se você não gosta de pressão, não tem como você realizar alguns objetivos que você estabeleceu. É isso. Porque quanto mais alto você quer chegar, maior é a pressão que você vai sofrer. Um ambiente de pressão é inevitável. Esse ambiente ele não acelera, mas ele te leva para o lugar desejado. Ele está no caminho. Entendi. Não tem como você burlar ele. É o que eu falei. Eu quero escalar uma montanha de 100 metros, um exemplo. Mas eu só aguento pressão até 30 metros. Você é no máximo que você vai chegar até 30.
Cleiton, mas o que faz uma pessoa... não... Pessoas serem tão diferentes assim, tipo, a ponto de umas conseguir mais pressão, outras não. É o temperamento... Filtro mental. Que aí é onde vem o autoconhecimento dentro das feridas, dos complexos, das crenças. Entendeu? Então, quanto mais a pessoa investe no autodesenvolvimento dela, no autoconhecimento, mais ela vai avançar com as emoções em ordem. Então, exemplo, uma pessoa dominante, ela vai crescer e vai avançar, só que ela vai com as emoções dela destruídas. Uma pessoa que tem um perfil já paciente, ela não tem a mesma velocidade do dominante. Então ela só vai até um certo ponto. Mas se ela é paciente e tem as emoções no lugar, ela consegue avançar. Sim. Mais alto, entendeu? Então isso é importante. O fato de eu não desenvolver inteligência emocional quer dizer que eu não vou crescer? Não. Tem muita gente que cresceu sem ter inteligência emocional. Mas repare que ela paga um preço muito alto e chega uma hora que a conta chega. Sim. E quando a conta chega, ela fica doente, somatiza, porque o organismo vai somatizando o corpo dela. Perde a família. Vida social não tem, família se afasta, alguns se tornam solitários. Por quê? Porque faltou inteligência emocional ao longo dos anos. Show. Ok? Outra coisa, ambientes de pressão, as coisas quando não saem dentro do planejado, que é o que a gente colocou aqui na mudança de rota. Tem muita gente que, se você mudar uma vírgula no que ela planejou, esquece. Ela se perde, ela não quer mais fazer. Porque ela é metódica, tudo tem que ser do jeito dela. Cleito, como então que a gente pode se preparar para os desafios que surgem na nossa vida? Eu anotei aqui algumas coisas e eu queria compartilhar. Então, olha só, como que eu me preparo para esse momento? Como que eu me preparo para os desafios? Primeiro que você não vai saber os desafios que vão surgir. E os desafios, eles são diversos. Mas quem categoriza é você. Lembra do problema, do episódio do problema? 3 níveis de problema. O problema pequeno, o médio e o grande. O problema pequeno é aquele que eu consigo resolver. O problema médio é aquele que eu dependo de alguém. E o problema grande é aquele que eu preciso de um milagre. Com os desafios não é muito diferente. O nível do desafio que você está enfrentando é de acordo com a mentalidade que você tem e de acordo com a leitura que você faz do cenário. Exemplo, fala algo que é muito difícil para uma pessoa, que você acha que é um grande desafio. Lidar com um funcionário que tem um temperamento... Oposto? Tipo um dominante. Então, olha só que interessante. E uma coisa que o Wesley falou o seguinte... O que é muito difícil para ele, que ele acha que é um grande desafio, é quando ele tem que lidar com um funcionário que tem um temperamento dominante, um temperamento forte. Quando ele tem que lidar com uma pessoa que pensa, que questiona, que não aceita qualquer coisa. Isso, para mim, não é um desafio. Isso é um treinamento para você se tornar um grande líder no futuro. Porque são esses funcionários que vão te forjarem para você se tornar um líder melhor. É como se fosse a vida um estágio para aquilo que você vai viver lá na frente. Exatamente. Só que se você olha isso como algo muito ruim, como um grande desafio, isso quer dizer que, primeiro, você vai ficar muito tempo nesse processo. Segundo, toda vez que você estiver diante de um funcionário como esse, vai ficar difícil. Porque você vai olhar e falar, meu Deus, de novo eu tenho que lidar com essa situação. Quando você entende que é um treinamento e que você passou por esse treinamento, quando surge um funcionário com esse mesmo perfil, você lida de maneira mais tranquila. Eu lembro que, logo quando eu assumi a gerência numa empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, mais de 16 anos, eu fiquei um tempo numa loja menor e aí eu fui promovido para uma loja maior. E quando eu cheguei nessa loja maior, tinha muita panelinha. Tinha no mínimo 3 panelinhas. Sim. E era um desafio. E aí teve uma situação que, para poder rachar as panelinhas, eu tive que tirar meio que um de cada panelinha, vamos dizer assim. Então, com o apoio do diretor regional, claro, eu tirei um daqui, um de lá. Ok, passou-se o tempo, eu fui para outra loja, e nessa loja, quando eu cheguei, uma das pessoas que eu tinha tirado estavam lá. Então, novamente, eu ia ter que trabalhar com essa pessoa. Só que, dessa vez, a minha experiência, a maturidade que eu tinha já era outra. Então, eu já agiria de maneira diferente. Eu lembro que eu cheguei para essa pessoa e falei assim, ó, senta aqui.
Ó, nós tivemos problema na loja anterior, você veio para cá e agora eu cheguei. E eu não gostaria de ter os mesmos problemas, até porque eu preciso de você aqui. Eu sei do profissional que você é, tudo tal, e tive uma conversa muito franca com ele. Então, assim, os problemas que eu tive na ocasião anterior não aconteceram dessa vez. Aí você vai falar assim, mas porque ele mudou? Não, porque eu mudei como líder. Eu era um cara mais maduro. Ele não tinha mudado o comportamento dele. As mesmas coisas que ele fazia antes, ele fazia também ali. Só que eu, como líder, a maturidade que eu já tinha, e olha que eu estava começando, fez com que eu olhasse para ele e falasse, não, a gente vai, eu preciso trabalhar com você, eu preciso de você aqui. Porque ele era um bom vendedor. Só preciso ir alinhando. Então, assim, foi muita conversa, foi muito diálogo, muito direcionamento. Ficamos um período junto, depois ele optou em estar mais perto de casa, ele foi para uma outra filial. Mas a saída já foi bem diferente da anterior. Sim. Então, muitas vezes é isso, é você que vai amadurecendo. Os desafios, eles servem para isso, para você amadurecer, para você crescer, para você avançar. O problema é que se você não fizer a leitura certa, você não aprende nada com os desafios que surgem na sua vida. E aí você nunca avança, você nunca cresce. Pode falar. O Thiago, ele fala algo, acho que se encaixa nisso, é que o que a gente está vivendo hoje é parte do caminho e não o nosso destino. Exatamente. Só que muita gente acha que é o destino. Uhum. Você já ouviu alguém falar assim, minha vida acabou. Eu não sei o que fazer. Calma, é só um processo. Uhum. Falando de processo e idades, assim, tem pessoas mais velhas, né, que falam, agora é só esperar a morte, né? Hoje é aniversário da minha mãe, né? Parabéns. E ela está completando 60 anos. Dona Glória Malvão. Glória Malvão. Parabéns. E eu dei um presente para ela, foi o seu livro, né, semana passada, no lançamento. E... Dona Glória, Deus abençoe a sua vida. Amém. E hoje ela mandou uma mensagem no grupo, falou, o meu maior presente hoje, completando 60 anos, é que eu decidi recomeçar do jeito certo. Maneiro. Cara, e foi um presente para ela e para toda a família, assim. Então, olha só que interessante. Isso quer dizer que ela já teve muitos desafios. Uhum. E desafios que ela pode ter ficado um tempo muito grande parado diante dele sem saber o que fazer. Porque o desafio é isso. O desafio ele serve para quê? Para ser superado. Por isso que você não pode. Você tem que separar o que é um desafio e o que é um problema. O desafio é um treinamento, é uma preparação para algo maior. Uhum. O problema, de acordo com o Mentorcast que nós gravamos, dependendo do nível, é para você poder resolver. Problemas existem para ser resolvidos, isso é fato. E o desafio existe para te preparar para algo melhor. Agora, avalie, Cleiton, como que eu me preparo, então, para os desafios que eu enfrento na vida? Vamos lá. Primeiro ponto, identifique a fase que você está. Eu comecei a falar e acabei não falando os pontos. Primeiro ponto, identifique a fase que você está. Então, exemplo, qual é a sua idade? Quais são os ambientes que você frequenta? Quais são os sonhos que você tem e qual é a fase que você está? Porque olha só, se você é uma pessoa que sonha grande, se você quer se tornar alguém relevante, se você quer fazer coisas grandes, se você tem grandes objetivos, já se prepare para algumas coisas na vida. O problema é que a maioria das pessoas querem fazer coisas relevantes, mas não querem pagar o preço para isso. Ó, eu vou te dar um exemplo. Ontem nós saímos daqui, fomos para Brasília, o Thiago tinha uma agenda lá. Uhum. Ok. Acabou a agenda, fomos depois para o hotel, acordamos cedo, voltamos de Brasília para São Paulo, chegamos, olha isso aqui, chegamos no aeroporto, fomos para uma outra agenda que ele tinha, um outro compromisso. No caminho até esse compromisso, comemos um lanche, porque não deu tempo a gente parar para almoçar. Saímos do compromisso, voltamos, aí ele foi para casa, foi se arrumar, eu fui para minha casa, gravei o Conectando com Inteligência de amanhã, corri para cá, agora nós estamos gravando o Mentorcast. Daqui a pouco ele passa aqui, nós vamos para uma outra agenda que ele tem lá em São Paulo. Que A loucura. gente deve chegar em casa umas 8 horas. Quem olha de fora vai falar assim, nossa, que legal, vocês estavam viajando. Isso que é uma vida boa. Aeroporto, Avião, viagem. conexão, gente loucura. tirando foto. É isso. Só que existe um processo. Paga-se um preço. Tem o ônus e tem o bônus, claro. Mas se você não entender a fase que você está, imagine se eu falar assim, poxa, minha vida está corrida. Não, cara, não quero não. Estou cheio de problema para resolver, estou cheio de desafio. Estou sem tempo, tem um monte de coisa para resolver. Não. Se eu fizer a leitura errada, realmente,
eu posso me perder e posso parar de cumprir o propósito. Agora, quando você faz a leitura certa, Cleiton, e essa rotina faz parte daquilo que eu estabeleci que eu quero para minha vida, faz parte desse processo. É o pacote. Exatamente. Mas se você não fizer a leitura certa, você se perde. Porque você só vai olhar quem está de fora, a parte boa. Quando você é inserido no processo, que aí você descobre, peraí, mas não era só viajar? Não, mas pô, parecia que era tão bom, você sempre sorrindo nas redes sociais, lugares gostosos e tal. Tem que fazer tudo isso? Tem que fazer tudo isso. Ô Cleiton, qual a importância de proteger o processo? Que nem vocês postam foto às vezes no avião, tal, todo mundo só vê aquilo, mas ninguém vê a correria do dia a dia. Qual a importância disso? Não é nenhuma proteção, vamos dizer assim. É você ter um entendimento. Então tem coisas que não adianta você postar que as pessoas não querem ver. Só que, claro, que isso é um posicionamento. Tem gente que posta mais, tem gente que posta menos. Exemplo, eu posto menos. Se você pegar os bastidores, eu não posto muito. Porque a proposta do que eu tenho para a rede social é o conhecimento, é compartilhar aquilo que eu aprendo. Entendeu? Então você dificilmente vai ver, exemplo, eu ostentando alguma coisa, ou ambientes que eu frequento, pessoas que eu estou, eu mostrando. Não. Mas aí é o que eu defini para minha rede, vamos dizer assim. O que eu quero comunicar. Então, isso não é nem questão de proteção, é o que você definiu. Então tem gente que já posta mais. Tem gente que, exemplo, ele comprou um negócio, ele vai lá e posta. Ele comprou um carro, ele vai lá e posta. E tá tudo bem. Também não tenho nada contra isso. Eu acho que cada um segue a linha que ele entende que é o ideal para aquilo que ele faz. Uhum. Entendeu? Agora, o que as pessoas precisam entender é que dentro disso existe um processo e existem os desafios. Então, se você não fizer a leitura certa do cenário que você está, igual vocês três, nós quatro aqui, ó. No cenário que nós estamos, algumas coisas são inevitáveis. Você vai ter que passar. E se você não fizer a leitura certa, ele se torna um peso. Aí o que acontece? Você acaba desistindo. Ô Cleiton, uma vez, lá no antigo escritório ainda, você me ensinou aquela lição de você vai subir um stories na sua rede social, tem um peso. Exatamente. Que ali as pessoas estão vendo. Porque o que eu falei para você foi o seguinte, falei, olha, o que você comunica, o que você posta vai trazer um peso para você. Então eu lembro que no começo, eu sempre falei isso para vocês. Uhum. Não deixem as pessoas saberem para quem você trabalha. Sempre falei, para todo mundo começa, eu falo assim, ó, não deixe as pessoas saberem para quem você trabalha. Cleiton, como assim? Se for para trabalhar para o Thiago, ninguém ficar sabendo, não tem graça. Para algumas pessoas é isso. Mas não é isso. É porque muita gente vai se aproximar de você com outras intenções. Isso não é uma regra, mas acontece. É inevitável que as pessoas descubram onde você trabalha e o que você faz. Então, isso é importante. Então, assim, o que você vai comunicar na rede social, o que vai trazer para a sua vida aquilo? Aí é o que eu acabei de falar, faça a leitura certa. Olha só, se você... Tudo que você vai fazer, não precisa nem... Vamos sair de rede social, vamos vir para um outro meio aqui. Tudo que acontece na sua vida, as pessoas sabem. Tudo que acontece na sua vida, as pessoas sabem. Qual é a chance de alguém pegar pesado com você e tirar você do sério? Muito grande. Por quê? Porque você vive falando tudo o que acontece. Qual é a chance de você passar por algumas perseguições? Muito grande. Porque você fica falando tudo que acontece. Então, essa leitura tem que ser feita. Eu faço a leitura correta do cenário que eu estou inserido? Será que os desafios que eu estou enfrentando eram inevitáveis? Eles iam acontecer? O quanto eu estou contribuindo para que esses desafios aumentem? Isso aqui é importante. Então, exemplo, se eu já tenho muito problema, tem coisa que, cara, vamos evitar? Pô, já tem tanta coisa para resolver, por que eu vou trazer isso aqui à tona para me trazer mais problema? Isso aqui te ajuda a fazer a leitura certa e você enfrentar os desafios que você tem. Como que eu identifico que eu tô fugindo de um processo? Tipo, eu tô pulando uma etapa. Quando você começa a não querer encarar eles. Exemplo, tem uma reunião, tem uma conversa difícil que você precisa ter com o Wesley, um exemplo. Aí você chega com o Mavon e fala assim, Mavon, conversa com o Wesley lá, pô, vê se ele melhora, para não precisar chamar a atenção dele. É uma conversa que você sabe que você tem que ter. Você está fugindo. Você está mandando outra pessoa falar. Entendeu? Então, quais são as coisas que você não quer fazer?
Tudo aquilo que você não quer fazer é a fuga que você tem. Só que tem pessoas que não querem e não fazem, e tem pessoas que não querem e fazem. Tem coisas que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Faz parte do meu processo, do meu trabalho. São inegociáveis, entendeu? Então isso te dá um parâmetro. Então tudo aquilo que você precisa fazer e você não quer é uma fuga. E realmente se torna uma fuga quando você não faz. Entendi. Ok? Beleza. Agora uma outra coisa, eu vou trazer um exemplo em cima dos desafios que eu quero fazer a leitura com vocês. O frio é algo bom ou ruim? Depende. Não. É sim ou não? Se eu eu estiver gosto- na um frio praia, é extremo. ruim. Se eu for pra Bariloche, é bom. O calor. Tem o calor extremo, ou... Eu gosto do calor. Também gosto desse calor. Então, Depende vamos lá. Você gosta do calor? Quem Não gosta do extremo. calor aqui? Eu Eu. gosto de um calor. Todos Calor. vocês gostam. Uhum. Ok, já reclamaram alguma vez no calor? Já, várias vezes. Então o frio é melhor, é isso? Não. Não. É verdade. Não, então, vamos decidir. Não tem como decidir. Então, olha só. Vamos dizer assim, o inverno... Não, exemplo. Muita gente atrela o inverno como algo ruim na vida das pessoas. Tipo assim, como se tivesse uma coisa fria, como se fosse algo ruim, negativo. Uhum. Só que, olha só, o que é melhor, o verão ou o inverno? Verão. O verão é melhor. Então, aí vai vir aquela sua primeira resposta. Depende. Agora sim entra aqui o depende. Então tá. Depende do quê? Vamos lá. Verão, janeiro, verão forte. Gente aqui gravando Mentorcast. 4 horas da tarde. O ar-condicionado quebrado. Não. E um episódio todo mundo tem que gravar de blazer. Aí, O verão é bom ou ruim? ruim. Da mesma maneira, inverno. Hoje, temperatura baixa em São Paulo e a gente precisa gravar o Mentorcast, só que é um episódio especial de bermuda e camiseta. E o ar. E a janela E quebrou. a porta precisa ficar aberta. E água gelada. Vai se tornar algo ruim. Então, olha só que interessante. Os dois têm desafios. Como que a gente faz, então, para diminuir esse desafio? Se adaptar? Não. Vamos lá. Se antecipar. Ó, calma, então. Amanhã vai estar 3 graus em São Paulo. É um desafio, sim ou não? Sim. É verdade? Calma. Calma, é só um exemplo, Wesley. Já sai preparado. Vamos lá, amanhã vai estar 3 graus em São Paulo. É um desafio, sim ou não? Sim. Como é que você faz, então, para amenizar esse desafio? Me antecipo. Colocar a roupa preparada isso. pra isso. Você entendeu agora? Uhum. Para facilitar o que nós estamos falando, o quanto você se antecipa para os desafios que podem surgir na sua vida. Uma coisa é uma notícia que você recebeu de uma hora para outra que não tinha como se antecipar, mas a maioria dos desafios que nós temos, você tinha como se antecipar. É que você não se preparou. Da mesma maneira que o inverno pode ser algo muito bom, imagine uma lareira, você tomando um chocolate quente, ao redor dessa lareira, sentado numa sala, num ambiente legal, com uma pessoa que você gosta. O inverno vai ser uma experiência maravilhosa. Como também o verão, você à beira de uma piscina, sentado, seria uma experiência maravilhosa. Mas é o quanto você se prepara para aquilo, o quanto você se antecipa para aquilo. O problema é que as pessoas muitas vezes não se antecipam. Sabe aquela coisa, deixa a vida me levar? E aí quando o desafio surge, ela paralisa. Por isso que ela perde oportunidades. Então não se trata do tamanho do desafio que você está enfrentando. Se trata do quanto você se preparou para esse desafio que você está enfrentando. Uma coisa que eu percebi sobre isso, e testificando aquilo que você falou, é que realmente a gente sabe que a gente tem que se preparar para algo. Mas a gente não faz. Depois eu vejo. Uhum. Não, mas amanhã vai estar 3 graus. Não, beleza, eu vou pôr essa blusa aqui. Qualquer coisa eu jogo outra. Não, mas vou estar dentro do carro, não vai estar frio. Você sempre assim, você sempre vai para o caminho mais fácil. Por isso que muitas vezes você se prejudica. Então eu finalizo com esse aprendizado. Só você lembrar do verão e do inverno. O quanto você se prepara para eles. Porque o quanto você se prepara para eles, eles vão ser prazerosos ou não. Você vai gostar de viver o inverno e vai gostar de viver o verão também. Mas para isso você tem que se preparar. Planejar a viagem, uma série de coisas. Mas se você planejar, ele vai ser prazeroso. Boa. Então se prepare para os desafios que você tem na sua vida. Muito bom. Dúvidas? Nossa, Isso aí, gente.
esse aqui é um episódio de reflexão. É. Se você pegar os desafios que você tem na sua vida, primeiro, talvez nem sejam desafios, sejam coisas normais do seu cotidiano frente ao que você está vivendo, frente ao que você se propôs a fazer. E aí quando você tem esse olhar, muita coisa muda na sua vida. Então, pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas, coloca nos grupos de WhatsApp, coloca no seu grupo da sua empresa, da sua equipe, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.